negligenciamos na igreja. Muitas vezes negligenciamos na igreja. Muitas vezes ela é falada especificamente em uma aula bíblica, alguma coisa. E muitos que não participam não ouvem. E nós vamos quebrar alguns tabus também em cima disso. Amém? Então você trouxe sua Bíblia aí. Abra Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 36 em diante. Bom, vou ler aqui. Para quem estiver lendo aqui, não dá muita diferença da minha ali. Amém? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pode passar. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Mas como esse Filho do Homem virá? Eu já ouvi alguns absurdos, né? Mas esse texto aqui, Mateus 24, lá em Mateus 21, Mateus narra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado lá no jumentinho, né? Então Jesus entra triunfante lá, todo mundo esperando o rei, montado num belo cavalo, que livraria eles da mão dos romanos e levaria Israel a ser coordenado, né, reinado por o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entra um judeu montado no jumentinho. Naquela hora se inicia aquilo que chamamos do momento da entrega de Jesus. Porque ele chegou em Jerusalém, se apresentou a Jerusalém como Senhor, como Messias. Não da maneira que os judeus esperavam, mas da maneira que estava lá descrito no livro de Isaías. A profecia se cumprindo. Porém, nessa entrada, ele já começa a dar os sinais que ele morreria. Ele já deixou várias vezes, vários capítulos lá atrás, bem explicado, bem falado, os seus seguidores, que ele subiria ao Pai. Ele já deixou bem falado. E a palavra ele foi pregando que ele subiria ao Pai, que ele subiria ao Pai. Porém, estava como nós, né? Vai subir, beleza. No nosso caso, vai descer, né? Estamos esperando. Daquele modo, sem acreditar. Mas, nessa entrada triunfal, ali já foi selado a entrega dele pelas nossas vidas. E chegando no capítulo 24, os discípulos perguntam, né? Ele fala que vai chegar o tempo, que ele voltará. E os discípulos perguntam para ele: quando será?
Aí ele descreve um monte de coisa, né? Quando houver guerras, rumores de guerra, e assim por diante. Todo mundo conhece o texto aqui, creio eu, amém? Porém, chegando aqui, aí ele dá um alerta sobre a vigilância. Para se ter uma ideia, irmãos, tem uma irmã que um dia eu cheguei na igreja qual eu congregava, ela chegou assim para mim: irmão, eu vou fazer a abertura do culto ali, mas eu tô com uma dúvida. Aí eu falei: qual, mãe? Pode falar, glória a Deus, né? Nossa, primeira oportunidade que você tem, né? Tá nervosa, tal. Ela falou que estava muito ansiosa. Mas tem uma dúvida. Não tinha nada a ver com subir e fazer a abertura do culto, mas amém. Eu não acredito no que você prega. Falei: como assim, mano? Que Jesus vai voltar? Eu não acredito. Falei: você não acredita que Jesus vai voltar? É sério, irmã? É sério, eu não acredito. Para mim, Jesus vai voltar no momento que nós morremos. Falei: sério? Ah, irmã, tá de brincadeira. Então você não acredita que Jesus vai voltar? Você não acredita que Ele virá nos buscar? Você acredita que a morte é o momento que Jesus vem? Até tem uma música do Anderson Freire que é mais ou menos isso a letra que ele canta. E você não crê que Jesus virá? Ah, eu não creio. E o mundo não vai acabar. O que acaba são as pessoas. Aí, prestando atenção, depois disso, eu muito calmo assim, sabe? Do jeito que ela falou. Eu falei: irmã, não suba a fazer a abertura do culto, não. Por quê? Ah, irmã, desculpa, se você não crê na volta de Cristo, primeiro vai se converter, porque não tem como cultuar um Cristo que você não crê. Deixa outro abrir lá, vai. Mas por que eu não posso abrir? Eu falei: irmã, sabe o que é? Se você não crê em Cristo, você está perdendo tempo aqui dentro, vai embora dormir. Bem calmo, sabe? Bem calmo, bem calmo. Quem me conhece sabe a calma que eu tenho. Porém, não é só ela que pensa isso, irmãos. Muito me impressiona que não é só ela que pensa isso. Muitos irmãos pensam isso também. Mas a culpa é dos irmãos, hoje, que pensam isso? 50% sim. Porque não leem a Bíblia. A Bíblia tem mais de 250 referências no Novo Testamento da volta de Cristo. Imagina, mais de 250 referências da volta de Cristo. Só que um pouco da culpa, os outros 50% somos nós, que pregamos a palavra, que não falamos da volta de Cristo. Aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Puder abrir? Agora nós vamos refutar a maneira que essa irmã pensa. Amém? Irmão, eu tô rouco. Você não sabe o medo que eu tô de virar meme na mão dos caras aqui. Você dá aquela gaiteadinha básica, sabe? Vocês não estão sabendo como que está aqui dentro. Mas amém. Vamos lá. Ontem ainda eu não estava falando, mal estava falando. Hoje está saindo voz. Então. Mas amém, amém. Então, rapaz do céu. Vamos lá. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Só esse versículo já refutou o pensamento dessa irmã. Que Jesus não virá e que a terra não será destruída. Claro, há toda uma logística até chegar lá. Mas as promessas do Senhor não tardam. Porém, 1000 anos do Senhor são como um dia. Não podemos esquecer que Ele é o Criador do tempo. Então, o nosso Deus, Ele é atemporal. Ele não vive no nosso tempo. Ele não tem tempo, irmãos. Amém? E Jesus, o que Ele usa? Ele usa Noé como exemplo para aqueles discípulos. Ele usa Noé como exemplo para aqueles discípulos. Porque o que aconteceu? Noé, com 500 anos, ele foi chamado por Deus para fazer uma arca. Deus passou todas as medidas e falou o seguinte: estou entristecido com o homem e com seus pecados. Alguns textos dizem que Deus se arrependeu, tá? Deus não se arrependeu. A tradução ali está um pouquinho mal traduzida. Ali quer dizer entristeceu. Que Deus não se arrepende. Homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Amém? Porém, chama Noé. E Noé começa a fazer aquela arca que não chovia. Não existia chuva ainda. Tudo era a base daquele mormaço, sereninho gostoso. Depois que ninguém conhecia chuva. Então imagina a loucura. Aí Deus usa Noé, Jesus usa Noé como exemplo. Que todo mundo estava desapercebido. E Noé demorou aproximadamente mais de 100 anos para concluir e Deus mandar água. Nós estamos esperando a promessa do Senhor há mais de 2000 anos. Só que não podemos esquecer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos é como um dia. E nós estamos desapercebidos com a vinda do Filho do Homem. Desapercebidos. E estamos vivendo do modo que queremos viver. Amém? Porém, vou deixar 4 referências aqui. A gente não vai ler por causa do tempo. Sobre a volta de Cristo. João, capítulo 14. Mateus, capítulo 25. Atos, capítulo 1. E Hebreus, capítulo 9. Amém? Quem estiver anotando, quiser anotar. São 4 referências. Tem muito mais. Sobre a volta de Cristo. Mas essas são bem facinhas de entender. Só que o que eu quero? Eu quero deixar 3 pontos aqui para nós pensarmos. Só que 3 pontos para pensarmos quem somos com esse pensamento da volta de Cristo. Esses 3 pontos vai nos trazer a reflexão de quem somos nós aqui dentro da igreja. Amém? Irmãos, agora só dei a introdução. Amém? Agora a batida forte é com o Espírito Santo. Todo mundo ficou abismado, meu Deus. E agora? Primeiro ponto. Os fervorosos, cristocêntricos, que oram e esperam o reavivamento da igreja. Aquele que espera o reavivamento e está orando, esperando a volta de Cristo, buscando, pregando, não desanima com luta nenhuma, com nada. Aquele cristocêntrico, que a luta pode bater na nuca, quase desmaiar, mas ele está ali firme e forte na presença do Senhor, porque ele sabe que
A recompensa não é aqui. Amém? A nossa recompensa não é aqui. Esse daí é o primeiro ponto. Reavivamento, alguns irmãos sabem o que é, outros não. Reavivamento é uma coisa que esperamos reavivar algo. E reavivar o poder de Deus em meio à igreja. Amém? E nós, tipo assim, esperando esse despertar do Espírito Santo, nós conhecemos a história de grandes reavivamentos, né? Avivamentos que existiram. Teve um tão recente, acho que o ano passado, alguma coisa que durou uns 2, 3 dias aí nos Estados Unidos. Foi? Foi mais quanto? Não foi nada em vista desses que eu vou falar, irmão. Não é nada. Teve vários que foram poucos dias de reavivamento e não prosseguiram. Mas houve. Mas tem 4 aqui que é muito, digamos assim, bem maior ao reavivamento. Tem um reavivamento que durou 30 anos. O que é um reavivamento? É a pregação da palavra incessantemente, oração, busca, evangelismo, coisa incessante, onde ninguém está preocupado com o dia do amanhã. Ensina a anunciar a volta de Cristo e anunciar a palavra dele, para que vidas sejam salvas, libertas. Esse grande avivamento, esse primeiro grande avivamento, foi em 1730, que durou até 1760. Aí tem algumas pessoas aqui que não ficaram muito famosas depois que morreram com seus livros, né? Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Então, a gente pega o livro desses caras, né? Quem gosta de ler, meu Deus, Espírito Santo, apontando para o Espírito Santo. Esse durou 30 anos, irmãos. Esse povo orando, esse movimento ali pregando, levando a palavra de Deus. O segundo grande avivamento foi 1790 até 1840. Tá? Foi um movimento fantástico. E o movimento que a gente mais conhece é o movimento da Rua Azusa, que é um pouquinho mais perto aqui, né? Alguns irmãos nossos chegou a presenciar alguma coisa, tipo nossos avós, bisavós, né? Que foi 1906 até 1915. E através desse grande reavivamento, esse avivamento do Espírito Santo, né? Foi onde surgiu, né? Liderado ali por William Seymour, onde surgiu as igrejas ao qual nós saímos aqui no Brasil. Através desse avivamento da Rua Azusa, surgiu nada menos, nada mais, alguns missionários que vieram para o Brasil e fundaram a Congregação Cristã. Outros que fundaram a Assembleia de Deus, Quadrangular e assim por outros. Estou falando esse porque é o que mais a gente conhece. E através deles, o Evangelho se expandiu a nós. Olha a importância do avivamento. Porém, aí teve o avivamento no país de Gales também, 1904 até 1905. Esse foi o menorzinho. Durou 1 ano. E surgiu outros avivamentos que duraram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas duraram muito pouco. Porém, esses irmãos buscam incessantemente a presença do Senhor, a palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor. Só que o principal deles é esperar a volta de Cristo. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse daqui eu também já participei. Os buscadores de curas, maravilhas e milagres. São 3 pontos. O primeiro, os avivalistas.
que buscam realmente o Espírito Santo de Deus, não se importando com nada, em si levar a palavra de Deus. E tem os buscadores de curas, maravilhas, milagres. Está errado? Não, não está, irmãos. Pelo amor de Deus, não estou pregando contra. Temos que pedir cura, maravilhas, milagres, prosperidade para Deus, sim. Só que esse não pode ser o nosso principal. E esse movimento no Brasil começou assim, né? Lá para o final dos anos 60, para os anos 70. Porém, isso já existia desde a época de Cristo. Né? Vamos lá, os 10 leprosos, quantos voltaram a glorificar a Jesus e agradecer? Quantos irmãos? 1, 10, 9 não voltou, voltou 1. Então é um movimento que já existia desde a época de Cristo e apenas se prolongou. Então sempre existiu pessoas que querem um benefício próprio para si e não se importam com a volta de Cristo. Estamos tomando água para não virar meme na mão dos caras. Porém, para nós aqui, quando o movimento da Rua Azusa mandou missionários, todo mundo veio para o Brasil, o que era pregado? A volta de Cristo. Lá nos anos 60, para os anos 70, e se aprofundou muito mais essa palavra, do final dos anos 70 para os anos 80, através de um missionário, né? Esse missionário iniciou lá no Rio de Janeiro, Robert McAllister, iniciou uma igreja lá no Rio de Janeiro, né? A Igreja Cristã Nova Vida. Ele introduziu no Brasil a prosperidade, a busca por prosperidade, a busca por cura, troca de ofertas por curas, e assim foi. E dessa igreja surgiu as outras que a gente conhece, que não convém falar, que muitos vieram desse lugar. Né, Juliana? Então, porém, não é só uma igreja, é várias, tá, irmãos? E aí surgiu o neopentecostalismo, o novo Pentecostes, aonde o principal função é levar a palavra de Deus como Jesus cura, Jesus prospera, Jesus pode resolver os seus problemas aqui na terra, mas não se fala da volta de Cristo. Eu fiquei 24 anos dentro de uma igreja, desde os meus 14. Não vão somar que a idade vai dar grande, né, Lígia? Eu e a Lígia éramos pequenos. Eu cresci, ela ficou ainda, mas nós participamos várias vezes juntos, assim, né? De várias coisas. Porém, uma coisa que a gente mal ouvia era sobre a volta de Cristo. Aprendia-se tudo, mas falar da volta de Cristo era um problema. Tanto que uma vez eu ouvi um pastor, líder maior, regional, assim e tal, pregando. Eu quase lancei meu tênis na cabeça dele. Eu só não lancei, irmãos, por uma coisa. Eu só tinha aquele tênis. Aí não ia dar certo. Porém, o cara falou que ele não falava sobre salvação e não anunciava muito a vinda de Cristo, porque a palavra diz que quando todo mundo ouvir, Cristo voltará. Resumindo, ele falou que ele tinha medo da volta de Cristo. Olha que absurdo. Já estava no final da vida mesmo onde eu estava, então... né? Mas, e é isso que acontece na nossa vida. Nós temos medo da volta de Cristo. Não todos. Esses 3 pontos é para pensarmos quem somos nós a respeito disso. E a outra é esse daqui, de manhã, ouvindo a palavra que o Rafael trouxe, de Romanos, capítulo 4. E Paulo trata muito isso, muito no livro de Romanos. Eu olhei para o pastor sentado ali, falei, cara,
Na palavra está preparado sobre isso. Os participantes cultuais. Quem são os participantes cultuais no meio do povo de Deus? Aquele que nasceu na família evangélica, vai aos cultos porque é uma tradição familiar, ou aqueles que chegaram até aqui, mas mantêm essa tradição de ir à igreja aos domingos, e não estão nem um pouco preocupados com a volta de Cristo. Esse é um problema grande e existe. Porém, fazem o que fazem, vivem como vivem, e tem aquela coisa ainda que só Deus pode me julgar. É meio triste isso, imagina. Né? É difícil também, né? Você fazendo alguma coisa, o irmão julgando você. Eu concordo, mas eu prefiro o irmão me julgando do que Deus. Só Deus pode me julgar dos meus erros, das minhas falhas. Mesmo conhecendo a palavra. Só que Jesus Cristo veio como carne, abandonou, deixou, por amor a nós, todo o seu reinado. Veio como carne, nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou, por uma única missão, irmãos: nos livrar do julgamento do Senhor. Só Deus pode julgar? Meu Deus, eu não quero participar. Eu quero a salvação. Por isso a importância de falarmos da salvação, de levarmos a vigilância. Temos que ser vigilantes. Jesus usa Noé como exemplo ali, porque todo mundo não esperava a volta, a descida da água. Ninguém esperava a chuva. O que é chuva? Tá doido, nós estamos num deserto aqui, nem mar tem, como que vai? Aí chove 40 dias. Só escapa Noé e sua família e os animais que Deus pediu para pôr. E todos aqueles que estavam dispersos, que estavam casando, se dando em casamento, vivendo a vida como deve ser vivida, né? No modo da cabeça de cada um, morreram. Só que essa morte do corpo, afogado, não vai existir mais, tá? Deus fez uma aliança. Porém, é muito pior agora. É muito pior, irmãos. Não quero entrar no mérito, se Jesus volta antes, depois, no meio, isso não interessa, o importante é que ele vai voltar. E eu espero ansiosamente por isso, e que seja logo, pelo que a gente está vendo, vivendo. Mas nós temos que estar preocupados como servos de Deus, em rever a nossa vida. Qual desses 3 pontos nós pertencemos? Nós pertencemos àqueles avivalistas que buscam a presença de Deus incansavelmente, levam a palavra de Deus aonde quer que vá. Ou somos essas pessoas que buscam curas, milagres, maravilhas, prosperidades, e é segundo plano a salvação? Ou somos aqueles frequentadores cultuais? Estamos aqui porque a minha família sempre foi da igreja. É muito sério, irmãos, o que nós estamos falando. É uma coisa que nós deveríamos bater muito mais sobre isso. Se aprofundar muito mais. Cada um sair daqui e falar: meu Deus, eu tenho que aprender sobre a volta de Cristo. Eu tenho que aprender como que Cristo vai voltar. Eu tenho que aprender o que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender como eu vou buscar melhor ao Senhor. Eu tenho que aprender como eu vou me livrar daquele pecado. Eu tenho que aprender.
Hoje, que esse culto sirva não para a gente sair abastecido e cheio para a semana maravilhosa que vamos ter em nome de Jesus, mas que esse culto sirva para nós colocarmos a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, quem sou eu na tua presença? Porque Cristo está à porta. Cristo está à porta. Basta ler a palavra que nós veremos. Mateus 24. Leia ele todo. Observe a política. Observe os acontecimentos no mundo. Observe a cultura ao qual estamos vivendo. Observe o amor de muitos se esfriando. Observa. Cristo está à porta, os sinais estão aí. É iminente a volta de Cristo. A iminência da volta de Cristo é grande, meus irmãos. Porém, nós estamos dispersos, preocupados com o nosso eu. Nós, em meio a uma comunidade, é normal, temos esses 3 perfis de pessoas. Temos esses 3 perfis de pessoas. E nós, quando chegamos a Cristo, e nós falamos que estamos convertidos. Amém? O que é uma conversão? Uma conversão é você pegar algo de uma posição e virar para outra. Amém? Que está direcionado para um lado, você converter para o outro lado. Se o Davi tivesse aqui, era falar: pegar o carro, a combustão e transformar em elétrico, né? Uma conversão. Se ele tivesse assistindo, ele ia falar: vou arrebentar o Fábio. Mas é uma conversão, é uma mudança, é o que foi falado no outro culto, a metanoia, a mudança de mente. E a nossa mudança tem que ser: que cristão que eu sou? Qual a intimidade minha com o Pai? Amém? Só que muitas vezes nós somos aqueles 2 pontos negativos. E daí falamos: moiou. Agora, igual diz um conhecido meu, pesteou o lagarto. Não sei o que eu faço. O mais legal é que a graça de Cristo, a graça de Cristo nos alcança a partir do momento que nos arrependemos e nos voltamos a Ele. A graça de Cristo, ela é tremenda para nos converter verdadeiramente e nos transformarmos em verdadeiros cristãos, sedentos pela palavra, ansiosos para morar com o Pai. Amém? Porém, Jesus subiu preparar muitas moradas, meus irmãos. Muitas moradas. Quando ele fala isso, estou subindo preparar morada, ele está dizendo: viu, eu vou te abençoar bastante aqui na terra, eu vou te dar tudo que você almeja. Não, ele só está falando: viu, aguenta aí que eu estou indo preparar a nossa morada, porque você não pertence aqui, você pertence ao reino dos céus. Mas a graça de Cristo é para todos aqueles que desejam e almejam chegar na presença do Pai em espírito e em verdade, que é o que Ele busca. A verdade do nosso coração. Amém? Quem aqui quer ser próspero bastante aqui? Pode falar amém, irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus não proíbe. Só pede para ficar vigilante quanto à volta do Senhor. E não se preocupar. Continue trabalhando. Continue estudando. Continue buscando, se capacitando. Continue. Mas não viva só disso.
Viva da palavra do Senhor. Isso são consequências. Eu falo que isso daí é o bônus de Deus para nós. A cura é o bônus. A prosperidade é o bônus. E a salvação é o prêmio principal. O resto é bônus. Pode acontecer como pode não acontecer. E muitos se frustram por não acontecer e saem da presença do Senhor. Esses se enquadram no segundo ponto, dos buscadores de promessas e maravilhas. Outros ficam chateados com algum irmão. Eu não vou mais na igreja. Estou chateado. Eu me decepcionei. Eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei com o pastor. Me decepcionei com o irmão. Me decepcionei com fulano, com Beltrano. Me decepcionei. Irmãos, bem-vindo à comunidade de Cristo, onde nós somos humanos e infelizmente seremos decepcionados e decepcionaremos muitos. Mas é através da decepção, quando nós nos convertemos de verdade, aí nós vamos aprender o que é o tal do agape. Que Jesus tanto falou para Pedro. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Contextualizando. Pedro, tu me agape? Ah, Jesus, eu te filéu. Com aquele amor, eu te filéu. Pedro, tu me agape? Eu te filéu. Acho que Jesus, com aquela vontade de dar na orelha do Pedro, falou: Pedro, tu me agape? É, Jesus, eu te filéu. Jesus desanimou, falou: tá bom. Tá bom. Com esse amor que você sente de amizade por mim, não de morrer por mim, que é um amor agape, incondicional, mas esse amor que você tem de amizade comigo, já dá pra gente começar a parada aqui de pregar a palavra. E nós temos esse amor com Cristo, creio eu. Esse amor filéu, que é um amor de amizade, né, de companheirismo, aquele amorzinho raso. Porém, Jesus fala para cada um de nós, já dá para começar um avivamento. Já dá para começar um avivamento. Já dá para iniciarmos pregar a palavra. Já dá para iniciarmos falar da salvação. Com esse amorzinho que vocês sentem, já dá para iniciar. E Pedro foi conhecer o amor agape quando foi crucificado. E ele fala assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Aí ele foi saber o que era amor agape. Mas, com esse amorzinho que nós sentimos pelo Senhor, já dá para iniciar a verdadeira adoração, a verdadeira busca. E já dá para iniciar a caminhada pela espera da salvação. Amém? Então, não importa o que você foi. A partir de agora, desse momento, às 20 horas e 13 minutos, hoje é dia 13? No dia... Oi? 14? Do dia 14... tá lá bem pequenininho. Eu de óculos não cheguei. Do dia 14 de julho, às 20 horas e 13 minutos. Anota aí na sua Bíblia, quem tem caneta, anota no caderno. É o dia da mudança de mente a respeito da nossa vida com Cristo. Amém? Quem topa? Amém? Nesse dia, hoje, que seja a mudança de mente, que a nossa mente venha a ser uma mente avivalista, que busca o Espírito Santo de Deus e busca ansiosamente a salvação, vigiando e orando, tropeçando, caindo e levantando, e a graça do Senhor falando: vem meu filho, vem comigo, eu te sustento, eu te seguro pela mão.
Mesmo que você acha que não dá. Estou fraco, eu não consigo, Senhor, eu vou cair. O Senhor fala, segura nas minhas mãos. A minha graça te basta. É a minha graça que te salva. É a minha graça que te sustenta. É a minha graça que vai te levar a morar comigo. O céu é um lugar para ex. O céu é um lugar de ex. Na quinta-feira eu comentei isso. Irmão, eu só não consegui pegar o irmão depois. Para explicar para ele porque ele saiu curioso. Hoje ele não está aqui, meu Deus. Meu Deus, alguém busca ele. A respeito da graça. O céu é para lugar para ex. Ex-tudo. Ex-pornógrafo, ex-prostituta, ex-prostituto, ex-ladrão, ex-assassino, ex-pedófilo, ex-tudo. Você se torna ex a partir do momento que você deixa e se arrepende daqueles pecados e se volta a Cristo verdadeiramente. Isso se chama graça. A graça está disponível para todos. E venha ser mais um ex, alguma coisa morando no céu. Amém? Então que a graça de Cristo alcance você. Não importa o seu passado. A partir de hoje, 14 de julho de 2024, o seu passado pouco importa porque você se tornou ex alguma coisa. E Jesus Cristo quer salvar. Ah, mas eu estou há 20 anos na igreja. Pouco importa. Estou há 30 anos na igreja. Pouco importa. Eu fiquei muitos anos na igreja, irmão. Muitos anos. Fazendo louvor. Participando de tudo na igreja. Viciado em pornografia. E tem muitos. Essa é a doença do século. Principalmente no meio cristão. Então que hoje venha a ser ex alguma coisa. Ex-corrupto, ex-não pagador de impostos, que nós possamos ser ex alguma coisa hoje e buscarmos a salvação e sermos como esses avivalistas que não se cansaram de ouvir, de praticar a palavra, de aprender a palavra, de orar, de buscar, de se colocar na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, mesmo caindo, tropeçando. Que nós possamos ser ex alguma coisa hoje. Porque, Jesus já falou, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E nós, infelizmente, não estamos crendo nisso. A vigilância que Cristo prega, para sermos vigilantes. Mateus 25, 31. Cristo fala que vai separar o quê? As ovelhas dos cabritos. Nesse aprisco do Senhor, somos quem? Só que não tem como, no mundo natural, carnal, falar para o cabrito, agora você é ovelha. Não tem como. Mas no aprisco do Senhor, tem como. Para falar para a ovelha que acha que é cabrito, falar, volta a ser o que você é. Tem muitas ovelhas agindo como cabrito. E chegou o momento de agirmos como ovelhas. Amém? E ovelhas do Senhor doam a sua lã. A ovelha do Senhor doa tudo em prol a palavra do Senhor. Em prol de levar o reino a outros lugares. Amém? Esses 3 pontos, irmãos, que fiquem na nossa reflexão. Somos umas pessoas avivalistas, sedentos pela palavra. Somos buscadores de milagres e maravilhas. Ou somos apenas frequentadores cultuais dentro da igreja, mas Cristo está próximo. Ele não morreu para você ser rico, Ele não morreu para você
ser sarado. Quando a palavra fala, Cristo levou sobre si todas as nossas dores, transgressões, tristezas, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que nos aflige, Ele levou sobre si. Por quê? Porque nos dá vitória aqui? Simplesmente isso? Não. Porque lá no céu não haverá dores, não haverá tristeza, não haverá aflições, não haverá mágoa, e sim apenas verdadeiros adoradores louvando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Seja um avivalista, porque Ele está voltando, meus irmãos. E Ele vai pedir conta e vai separar as ovelhas dos cabritos. E a ovelha que pensar que é cabrito vai junto no pacote do cabrito, meu irmão. É inevitável que nós possamos buscar o avivamento do Senhor, possamos nos espelhar na palavra do Senhor, nos espelhar em Jesus Cristo, nos espelhar em pessoas que buscam verdadeiramente a palavra do Senhor, que buscam ao Senhor. Nós nos espelhamos em tantos jogadores de futebol, cantores, atores, pessoas que não agregam nada à nossa vida, e não conseguimos nos espelhar em Jesus Cristo ou em pessoas que entregam a vida perante o Senhor para levar a palavra. Que nós possamos nos espelhar naquele que leva a palavra e aquele que é a palavra, que é Jesus Cristo. Aleluia. Fique em pé, igreja. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, igreja. Esquece todo o movimento à sua volta. Esquece tudo à sua volta. Esquece tudo à sua volta. É você e Deus nesse momento. É você e Cristo. Não deixe que nada venha te atrapalhar. Repreenda todo pensamento que te tira da presença do Senhor. Repreenda toda a chateação, toda a frustração com homens. Tira isso da sua mente agora. Porque é isso que o diabo quer. Colocar frustrações, pensamentos, dizer que você é derrotado, que pessoas se levantaram contra você, quer pôr tudo na sua mente, porque ele não quer a salvação para a sua vida, porque ele já está condenado, ele já foi condenado. O que ele quer é te arrastar. Nesse momento, que a sua mente venha a ser limpa de toda a amarra do diabo em nome de Jesus. Que a sua mente venha a ser limpa de toda a frustração com homens que um dia falaram que eram pastores de ovelhas, mas se maltrataram, te afastaram da presença do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor tire da sua mente e do seu coração toda a tristeza com o irmão ao qual você ajudou muitas vezes e no momento mais crucial na sua vida virou as costas para você. Isso tirou a sua esperança. Limpa a sua mente das dúvidas que você tinha a respeito da volta de Cristo. Ela é real, ela é literal, ela vai acontecer. Não se sabe o dia, não se sabe a hora, mas ela vai acontecer. E está muito próxima. Nesse momento, com seus olhos fechados, irmãos, se coloca na presença de Jesus. Pede perdão para o Senhor todas as vezes que você duvidou da volta dele. Todas as vezes que você duvidou
que Ele está por vir. Peça perdão para Jesus todas as vezes que você pecou, você caiu. A graça de Cristo quer te alcançar independente de quem você seja. Porque a partir de hoje, dia 14 de julho, você é uma nova vida, uma nova pessoa, convertida, voltada a Jesus Cristo. A partir de hoje, você vai conhecer verdadeiramente quem é o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Se coloca verdadeiramente na presença do Senhor. O Senhor, Ele quer te salvar. Jesus veio e fez o que fez, entregando a sua vida para nos livrar da ira vindoura de Deus contra aqueles que não querem saber da palavra e não querem saber de Jesus Cristo. A ira vindoura do Senhor está próxima. E Jesus está dando a oportunidade, com a graça dEle, de nos livrar dessa ira. É o momento que temos que verdadeiramente nos colocar na presença do Senhor. Ser verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Ah, Senhor, venha tocar, Pai, nos nossos corações, Senhor. Venha abrir os nossos olhos, tirar todas as escamas, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, verdadeiramente entrar nos nossos corações, ó Pai. Que não venhamos viver de aparência, Senhor, mas possamos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Ah, Jesus, pessoas, ó Pai, que irão morar contigo. Pessoas, ó Pai, que levará a palavra, Senhor, mesmo custando a sua vida. Levará a palavra por onde quer que vá. Ah, Jesus, que nós possamos ser verdadeiramente adoradores. Oh, recanta, rebassuri, andereba, canta, rebassuri. Ah, Espírito Santo de Deus, opera aqui no nosso meio, opera aqui no nosso meio, Espírito Santo, faz a tua obra, Senhor, nos convence, Senhor, dos nossos pecados, nos convence, Senhor, ó Pai, das nossas transgressões, nos convence, Senhor, ó Pai, da nossa morte espiritual e nos traz a vida. Reaviva, Senhor, ressuscita aquilo que estava morto em nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Tu és santo, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. Se você sentir vontade de ajoelhar, se ajoelha. Se você tiver vontade de se lançar ao chão na presença do Senhor, fique à vontade. Mas busca esse Senhor verdadeiramente de todo o coração. É chegada a hora. É chegada a hora. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores. O Senhor está buscando